professor Rafael está conosco, já aqui em nossos estúdios, porque se ontem foi o dia da proclamação da República, hoje, com certeza, o nosso assunto é esse, professor. Bom dia. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos que nos acompanham aí na Rádio Raízes. Bom dia. Bom dia, acertou na mosca, Tony Machado. Muito bem, garoto. E os seus ex-alunos ficam contentes quando você traz temas interessantes assim. Maravilha. Gabriel Piscinin e Júlia Padovani, você conhece? Júlia Padovani. Ela falou que foi sua aluna. Olha, rapaz. Está cursando jornalismo na Unicamp e agora é nossa estagiária também. Olha que legal, legal, bacana. Mais um indo pro caminho. Mais um. Bacana, fiquei contente agora, que legal. E o Gabriel Piscinin é um Não, o Gabriel tá voando. mito, um monstro sagrado, como fala pra ele. Mas vamos lá, né, gente? Ontem tivemos o feriado, 15 de novembro, proclamação da República. Feriado aí que muita gente curte, mas às vezes não sabe o valor simbólico, o valor civil, histórico e institucional que tem pra gente, né? Todo dia de 15 de novembro, então, é comemorado. Ainda é muito recente no Brasil, em outra época eu já falei aqui também. Nós temos aí 130 e poucos anos só de república, é muito pouco. Tem país que tem mais de 500 anos já de república aí, tem país que tem muito mais tempo, né? Então ela engatinha aqui no Brasil aí, né? E o grande líder aí, a pessoa que leva a responsabilidade é um militar chamado Deodoro da Fonseca, que veio a se tornar o primeiro presidente do período republicano brasileiro aí, né? O Brasil tinha então um imperador, um rei chamado Dom Pedro II, e esse governo dele estava em crise. Dom Pedro II ele tinha lá vários fatores contra ele, a imprensa, questões religiosas da época, os próprios militares, algumas pessoas aí da economia brasileira, e vários fatores acabaram forçando aí com que um grupo, liderado por Deodoro da Fonseca, conseguisse colocar a família real em xeque, pressionar ele. A família real brasileira, então, Dom Pedro II, a filha, a esposa e os demais aí também fogem para França. Deixa aberta então a vaga e fica declarado que o Brasil tem então um novo governo, chamado então governo republicano, que a gente vai tocar aqui, tá? Tivemos aí a nossa primeira Constituição Republicana de 1891, tá? Então 131, 132 anos aí, muito recente também. Tivemos uma bandeira nova a partir dali. Passamos a chamar Estados Unidos do Brasil. Olha que nome inédito, né? Passamos a chamar naquela época Estados Unidos do Brasil. Na verdade, tornamos Estados Unidos do Brasil até 1988. Daí mudamos o nome para República Federativa do Brasil. Então chamamos aí. O modelo estadunidense de república, ele foi utilizado por muitos países, tá? O modelo estadunidense seria um modelo muito equivalente, valoroso, muito respeitoso no contexto da época ali. Muitos heróis foram criados naquela época lá, tá? Para trazer essa ideia de nação, e desde então nós temos aí um sistema republicano que flutua, que às vezes é estável, que às vezes é instável e assim vai. Mas eu quero trazer aqui para vocês, para todos que nos acompanham, que mesmo ele tendo aí seus 130 e poucos anos, é o melhor governo, é o melhor sistema político que se pode ter, tá? Eu vou trazer aqui o porquê dessa opinião aqui, tá? Bom, república vem de coisa pública, aquilo que é comum. Também surgiu na Grécia Antiga, várias vezes eu falei aqui para vocês, olha, tanta coisa surgiu na Grécia Antiga, né? Não é à toa que falamos que a Grécia é o berço da civilização ocidental. E qual é a vantagem, então, de uma república, de um governo republicano, de um sistema republicano, tá? É que é uma estrutura política, é uma estrutura de poder que está acima de todo interesse particular. Ou que deveria estar acima de todo interesse particular, tá? Deve estar acima de todas as classes, de qualquer grupo, de qualquer corporação, de qualquer interesse pessoal. Ou seja, quem governa, quem tem o poder num governo republicano, ele tem que respeitar uma coisa: interesse popular. Então, o interesse popular, aquilo que passa a valorizar todos numa nação, deve ser a primeira condição para se ter um governo republicano, tá? E é
Pois não, cortei. Afinal de contas, todo o poder emana do povo. Exatamente, essa é a palavra da República. Todo o poder emana do povo e é um sistema político onde o povo é o que mais tem poder, ou que também deveria ter poder. A gente pode pensar em ideias conspiracionistas, se o povo sabe, não sabe, deve saber, não deve saber disso. Mas na prática, pegando essa palavra que todo o poder emana do povo, o sistema republicano ele foi feito para isso. Por isso que eu conceituo aqui como melhor. Onde você tem um grupo, várias pessoas, no caso do Brasil, 215 milhões de habitantes, e eles é que têm o poder. A população é que tem o poder. Por isso que eu continuo falando aí que é melhor, tá? E é interessante porque tem outros fatores aí. Defende o patrimônio público, tá? O sistema republicano. Os cidadãos participam, então, da política. Como, né? Eles participam votando, eles participam se candidatando. Enfim, é livre para qualquer cidadão poder participar sendo votado ou votando. Todo mundo é livre para poder fazer isso. Exceto casos aí de ficha limpa, ficha suja e outros 500, né? Utiliza funcionários governamentais, então ninguém é escolhido ali porque é amigo do rei ou porque é parente do rei, como acontecia em épocas de monarquia no Brasil. Para funcionário, tem o funcionamento através de instituição de pagamento de impostos, que é padrão para todo lugar, né? O governo ele não tem dinheiro, né? É o dinheiro da população que ele arrecada para redistribuir para a população, né? E o sistema republicano é onde isso é mais cobrado. Aonde está o dinheiro arrecadado do povo, aonde esse dinheiro está investido, tá? A escolha dos representantes, então, é feita por voto popular, e o que é uma coisa muito interessante, falamos tanto de política já esse ano aqui, né? Cada governante, cada pessoa eleita, ela é limitada dos seus afazeres. E também o seu tempo é limitado, então nada é vitalício. Ela tem um tempo, ela tem um limite, dependendo do cargo, 4 anos, dependendo do cargo, 8 anos. O Brasil já passou por períodos de governo aí por 5 anos de mandato, de presidentes e tudo mais, mas no momento atual é de 4 anos para eles, senadores 8 anos e assim vai, tá? Outra coisa que é interessante que a gente vai debater aqui, né? Os 3 poderes. Eu acho que os 3 poderes eles foram feitos exatamente para limitar a ação de qualquer governante. E no sistema republicano é isso que a gente tem: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, não é? Que dá margem aí para muita polêmica, a gente estava comentando hoje aqui já disso, né? Muita discussão a respeito disso aí, tá? O que o povo está cobrando aí, um certo ativismo, né, do judiciário, né? O que acaba extrapolando, né, Rafa, um poder em relação ao outro, né? Sim. E nós temos o Brasil hoje aí com seus 130 anos de república e, na verdade, institucionalmente, nós temos uma ditadura, que seria a ditadura da Constituição. Ela é o principal documento, ela está acima de tudo e de todos, ela acima de qualquer pessoa, tá? E tudo deve ser amparado por ela, né? Nós temos aí a fama da nossa Constituição de 1988, né? Nós temos então 130 anos de república, um pouco mais de 130 anos, mas só 30 anos de uma Constituição mais aberta, que é chamada de Constituição Cidadã, que é a atual que a gente utiliza ali, né? E por que eu falo de coisa pública? Porque toda a legislação brasileira, ela parte do interesse comum. Como assim, né? Toda legislação ela vai ser feita para quê? Ou ela beneficia o interesse comum, ou vai ter um código penal contra uma ação que possa ser ao contrário desse bem comum. Então, tudo é feito desde uma Constituição, da primeira parte dela, onde o interesse de todo mundo deva prevalecer, algo que seja interessante para o povo, tá? Incluindo as eleições, onde a população elege um candidato, que seria o representante dela, né? Nisso a gente parte para o sistema da democracia, onde o voto ele torna-se popular, direto, no caso do Brasil aqui, né? E indireto para escolher um representante ali. Então as pessoas vão à urna e escolhem aquele que vai representá-las ali. E falando dos 3 poderes, por que é interessante? Porque é obrigação de cada um deles fiscalizar o outro. Eles estão ali, são eleitos para isso, tá? Então nem todo mundo que está lá
pode construir uma ponte, pode fazer uma rodovia. Não é todo mundo que está em Brasília que pode fazer construir uma escola, construir uma creche. Não. É um grupo que pode fazer isso, no caso, o poder. Ou criar uma lei. Não é todo mundo que pode criar lei. O presidente da República pode criar uma lei? Ele pode tentar, mas vai ter uma série de combinação passando pela Câmara, né? Do Senado, dos deputados, para depois ser... Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal fica de olho também. Então, gente, imaginemos aí que nós temos aí senadores, deputados, presidente da República e o Supremo Tribunal Federal que são feitos para isso, no sistema republicano brasileiro, para se fiscalizarem o tempo todo, para não deixar ninguém ali cometer exageros ou algo que seja contra o interesse comum. Mas qual é a vantagem disso? Vamos pensar num Brasil monárquico. Você tinha um rei que não tinha limites. Você tinha um rei, né, um imperador, que podia fazer o que quisesse. Então ele elaborava as leis, ele julgava as próprias leis que ele elaborava mesmo, ele executava. Mas isso não é bom? Não. Jamais uma pessoa ela deve estar acima. O interesse de uma pessoa não pode estar acima do interesse de uma nação, do interesse de toda a população, não é? Então, quando você tem um documento como uma Constituição num sistema republicano, é feita e deve ser seguida valorizando esse interesse da maioria, tá? Por isso que eu repito mais uma vez, é o melhor sistema político que pode existir para um país até o momento. Né? Talvez o problema é porque é composto por seres humanos, né? Se não fosse composto por seres humanos, talvez fosse mais perfeito ainda, né? Exato. Sim. Finalizamos ou ainda tem mais uma linha aí? Para resumir então aí, né, nessa manhã, nessa quarta-feira que tem cara de segunda para alguns, né? Para alguns sim, para alguns não, né? A República é isso, o povo escolhe seus governantes. E os governantes atuam por um tempo limite, tá? Cada governante tem a obrigatoriedade de prestar conta e dar satisfação para a população. Essa é a última vantagem no sistema republicano que eu queria trazer, tá? Cada pessoa, seja ele do poder executivo, legislativo ou se ele estiver no poder judiciário, se ele está no sistema governamental de uma república, ele tem obrigação de prestar contas para a população e dar satisfação das ações dele dentro do campo político exercido pelo seu cargo. Dito tudo isso, viva a obrigado República. pela sua participação e viva a República. Viva a República, que comemore mais e mais aniversários nesse Brasil, engatinhando, mas que ela se solidifique e que ela continue aí trazendo benefício para a população. Viva a República e perdeu o Mané.